Você quer finalmente ter controle sobre as suas finanças pessoais? Todos os dias, pessoas entram em contato comigo dizendo que não conseguem acompanhar as suas finanças pessoais. Pessoas que já tentaram colocar seus gastos em planilhas de Excel, em aplicativos de celular, criaram aqueles grupos com elas mesmas para listar os gastos mensais, né, ao longo do mês ali, e até o tradicional papel e caneta. Ao longo dos anos, como planejador financeiro pessoal, auxiliando na tomada de decisão de várias pessoas e famílias, verifiquei erros comuns que as pessoas acabam cometendo e com isso impactando significativamente o controle financeiro delas. Nesse vídeo, vou listar os erros mais comuns e como não errar como a maioria das pessoas, tá bom? Primeiro ponto é as entradas e as saídas dos dia a dia. A grande maioria das pessoas não sabe quanto que ganha por mês. Pode parecer estranho, mas a maioria das pessoas não sabem quanto que gastam e ganham por mês, quanto que recebem de salário mensalmente, seja porque tem um salário variável ou por conta de descontos e outros motivos. Aqui o importante é saber o quanto se recebe mensalmente. A melhor forma é ir no extrato bancário e que ali vai ter exatamente o que foi pago. Em caso dele ser variável, podemos pegar uma média dos últimos 2 ou 3 meses. Sobre as despesas, a mesma coisa. As pessoas esquecem que existem gastos fixos ou que chamamos de gastos obrigatórios todos os meses. Todos os meses começamos com aquele boleto para pagar, seja de água, luz, escola dos filhos. Esses gastos tem que saber, assim como o salário, de cabeça, já de prontidão, que dessa forma você já sabe o quanto da sua renda está comprometida logo no início do mês. Segundo ponto, e um erro muito comum das famílias, que é não planejar gastos sazonais. Ou melhor, que gastos fora de época, que são aqueles gastos que a gente não paga todo mês, mas eles ocorrem todos os anos. Tipo de gastos que são esses? Aniversário, Natal, impostos, né, como o IPVA, o IPTU e entre muitos. Esses são os gastos que sabemos que existem, mas se não temos um planejamento, acabamos esquecendo. E muitas vezes, pela minha experiência, são esses gastos que dividam ou atrapalham na meta de investimento das famílias. Por isso, pessoal, é importante que não apenas crie um planejamento mensal, mas também anual de gastos, pensando principalmente nesses gastos sazonais. Tá legal? Terceiro ponto, que é muitas vezes quando as pessoas e famílias decidem analisar os seus gastos e despesas, acabam entrando num sentimento que eu chamo de luta ou fuga, ou um sentimento de sobrevivência, que é, ao perceberem que estão gastando muito, gera uma ansiedade de ver aqueles gastos e aí eles resolvem acabar cortando tudo para caber na renda disponível. Então, eles criam planos que são inalcançáveis, que são planos que não são atingíveis pelo estilo de vida que tem. E por isso, nesse momento, é necessário deixar as emoções de lado, criar um orçamento que faça sentido naquele momento e ir acompanhando ao longo dos meses. Fazer um acompanhamento e ir ajustando ao longo dos meses é tão importante quanto o planejamento inicial. Isso porque, ao acompanhar, você começa a entender o que faz sentido, o que é importante para você e começa a ter uma consciência sobre os gastos. Vou abrir um parênteses aqui
para a gente falar sobre caso você não consiga encaixar suas despesas, que eu falei, obrigatórias, na sua renda, tá? E aí isso sobrar alguma coisa para as despesas variáveis. Nesse caso, é importante que você acompanhe para entender se há algum gasto que pode ser reduzido, que você entendeu que não faz mais sentido. Pode haver, isso é algo que às vezes ocorre nas famílias, de estarem gastando mais do que ganham. E esse caso é um caso complicado. É necessário avaliar os gastos e cortes que devem ser realizados para adequar ao estilo de vida. Se não tem como cortar, é necessário então pensar em um aumento de renda. Tá legal? Fechado? O último ponto que eu trago, que eu vejo as pessoas errarem, e eu acabei até falando um pouco dele, é o acompanhamento. As pessoas têm o costume de falar: agora eu vou organizar minhas finanças, agora eu vou dar um jeito na minha vida, e aí criam planilhas, compram planilhas na internet, baixam na internet essas planilhas que fazem gráficos, têm visões mirabolantes de mês, de semana, de gasto X, Y. Mas, pessoal, presta atenção. De novo, aqui o mais importante do que ter um plano é acompanhar esse plano de gastos. E se esse acompanhamento for uma planilha que fica salva lá na nuvem, que você precisa de senha para entrar, você não vai engajar em atualizar ela. Então o que vai acabar acontecendo, o que eu chamo de ficar olhando pelo retrovisor, que é todo final de mês você baixa o extrato do banco, joga dentro dessa planilha, né? E eu até vou fazer um parênteses aqui sobre cartão de crédito. Cartão de crédito não é gasto, ele é um meio de pagamento. Você precisa classificar o que gastou dentro do cartão, tá legal? Mas voltando então, você pega o extrato do cartão, coloca dentro da planilha e o que te ajudou até aqui? Nada, porque no final do mês o cartão já está estourado e não tem o que fazer. Você precisa do controle diário ou pelo menos semanal de algumas contas, tá? Novamente, algumas contas e um controle semanal ou mensal, porque esse é um erro que eu acredito ser o mais comum das pessoas, querer acompanhar todos os gastos. Não precisa acompanhar o gasto de aluguel, da escola dos filhos, porque eles não são gastos que você chega no final do mês e fala assim: pô, estourei a conta de aluguel, porque eu gastei 2 aluguéis esse mês, 3 escolas do filho. Não, mas são gastos fixos, esse não precisa ser acompanhado, esses são aqueles boletos lá obrigatórios e ponto. Então, você precisa acompanhar os gastos que são variáveis: supermercado, lazer, restaurante, bares, né? Por que o supermercado? Vou dar o exemplo do supermercado. Quanto mais você for no supermercado, mais você gasta. Porque acontece que você vai no supermercado e fala: já que eu tô aqui, eu vou comprar uma balinha, eu vou comprar uma cerveja que está na promoção, vou aproveitar aquilo. Tudo que é feito de propósito para você gastar por impulso. Quando você tem um controle, você consegue acompanhar. Então, o último ponto aqui é exatamente esse: acompanhe os itens que você costuma estourar no mês. E quais são os itens que eu estouro no mês? Como você vai saber? Acompanhando ao longo do mês, tá? Pessoal, para fecharmos aqui, então presta atenção nesse último ponto. A criação de um orçamento é um processo. Você faz uma análise, cria, acompanha no próximo mês, faz os ajustes no que estourou, no que não faz mais sentido para você, porque percebeu que não é tão importante assim, e vai acompanhando. Dessa forma, eu tenho certeza que fazendo isso ao longo dos meses, você vai perceber um padrão de gastos e no que precisa acompanhar mais de perto. Tá legal? Se você quer saber mais sobre o meu trabalho, eu vou deixar um link aqui na descrição. Entre em contato comigo, tá? Porque a gente tem uma solução que coloca para os nossos clientes, uma solução própria, criada em cima do Open Finance, que é uma tecnologia do Banco Central, segura e o melhor, automatizada, para você não ficar perdendo tempo, lançando cada gasto e perdendo tempo com isso. Afinal,
dinheiro é para ganhar tempo. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui e até mais.